A mãe natureza pode ser uma senhora cruel e ela pode ser muito temperamental também. Se você entrar em uma briga com ela, é muito provável que vai sair perdendo. Mas as pessoas são teimosas e parece que elas nunca aprendem. Então preparem-se, porque vamos ver algumas vezes em que as pessoas enfrentaram a natureza e levaram uma grande coça. Quando está muito frio lá fora, é recomendável ficar em casa com um cobertor quentinho. No entanto, um rapaz dos Estados Unidos teve uma outra ideia. We're gonna see if this works. Yeah, it works, guys. It works. Oh my god, Mom. Mas que jovem esperto! Ao entrar em contato com uma superfície gelada o suficiente, a umidade da sua língua congela e fica grudada. E foi precisamente isso que aconteceu aqui. Parece que algumas pessoas simplesmente não conseguem resistir à tentação de brincar com gelo. Ai, ai, mas ela é apenas uma garotinha curiosa. Esse próximo cara não tem desculpa. O que ele estava tentando fazer ali, hein? Não, eu continuo sem entender. Mas já na Inglaterra, essa mulher só queria atravessar a rua. Não, não deu certo, mas ela não desistiu. Ok, moça, acho que já deu agora, né? Bom, pelo menos ela não caiu. Isso teria sido humilhante. Mas você sabe o que seria mais humilhante ainda? Perder o meu próximo vídeo incrível. Então, para garantir que isso nunca aconteça, aperte os botões de curtir e se inscrever. E aí, tudo pronto? Maravilha! Vamos manter esse trem do desastre em movimento. Você já se perguntou o que acontece dentro das mangueiras durante a época de frio? Nunca? Bom, eu também não. Então, vamos descobrir juntos. Uau! Veja o tamanho desses cubos de gelo. Tudo o que você precisa fazer é colocar o seu drink ali embaixo e pronto. Eca, melhor deixar pra lá. Onde tem gelo, quase sempre tem neve. E às vezes, muita neve. Tanta neve que ela se acumula do lado de fora da porta da garagem e te impede por completo de sair. Boa sorte pra tirar o carro dali. Ah, espera. Acho que o carro tá embaixo de toda aquela neve. Caramba. Com certeza tem um carro debaixo de toda aquela neve. There, back. Is it? Yeah. Nossa, e agora ele também tá debaixo da árvore. O pai desse jovem pediu pra ele limpar a entrada de sua garagem. No entanto, quando ele estava quase terminando... Ah, que tristeza. Aquele pobre jovem foi derrotado. Mas ele não tá sozinho no grupinho de perdedores. Sim, aquilo era uma tigela de espaguete e foi bem na cara. Mas como é que uma pessoa pode achar uma boa ideia descer degraus congelados carregando uma tigela de macarrão? Por mais trágico que isso seja, pelo menos o espaguete é baratinho. Mas sabe o que não é nada barato? Casamentos. E não há lugar melhor para um casamento do que uma praia no Havaí.
Caramba, talvez o Havaí não seja tão perfeito assim. Bom, felizmente, ninguém se machucou, exceto o pobre Bolo. E o casal feliz teve uma ótima noite, apesar do banho inesperado. Ah, no ano de 2016, em Oz, alguns nadadores também enfrentaram o poder implacável do oceano. Fala sério, essas não são ondas comuns. Um enorme ciclone atingiu a costa australiana em fevereiro de 2016. Na verdade, foi o ciclone tropical mais intenso já registrado no hemisfério sul. Caraca! Os ciclones são basicamente massas de ar enormes e giratórias, capazes de gerar ventos fortíssimos. Esses ventos podem gerar ondas superpoderosas, que acumulam uma quantidade assustadora de energia. Dá só uma olhada no tamanho delas. Por sorte, dessa vez, não tinha nenhum bolo na reta da onda. E mais uma vez, ninguém se machucou, mas minha nossa, eu ficaria apavorado. No entanto, as ondas estão longe de ser o único perigo do mar. Uma grave inundação no estado da Carolina do Norte levou à ruína de uma casa de praia de uma família em 2022. Bom, eu acho que você poderia dizer que a propriedade foi liquidada. Mas não, as casas não são as únicas vítimas. As enchentes em Porto Rico, poucos meses depois, foram tão fortes que destruíram uma enorme ponte de metal. Se llevó el puente. Dios mío, qué dolor me da. Ay, no, eso me duele. Ay, Dios mío. Mas olhando pelo lado positivo, essa pode ser uma boa desculpa para não ir trabalhar. A menos que você esteja com vontade de nadar, é claro. Agora, as águas das enchentes podem ser muito fortes. Mas você sabe o que é ainda mais forte? As portas de vidro da casa de Dixie Whatley, que mora na Flórida. O furacão Ian causou estragos na região em 2022. Por isso, Dixie ficou presa no imóvel. Por incrível que pareça, essas super portas seguraram quase 1 metro de água da enchente durante toda a noite. Mas, infelizmente, nem todas as construções são tão resistentes quanto aquelas portas. Olha só como ficou essa mercearia australiana depois de ser atingida por uma forte tempestade. Sim, eu também ia querer voltar para casa nesse momento, mas se o tempo tá tão ruim lá fora, como você pretende fazer isso? Bom, podemos dizer que de transporte público é complicado. A água subiu tanto nesse vídeo filmado em Nova York que os passageiros tiveram que ficar de pé nos assentos do ônibus para tentar escapar, e eles quase não conseguiram. Espero que tenham dado uma boa gorjeta pro motorista por tê-los ajudado a atravessar essa situação. Mas se você acha que ir pro metrô seria a solução, pense de novo. E calma, que fica ainda pior. Meu Deus, por que essas pessoas não estão correndo? Esses clipes são de 2 inundações distintas na cidade de Nova York, que aconteceram em agosto e setembro de 2021 e julho de 2022. A cidade não tinha preparo para essas fortes chuvas e o metrô permaneceu aberto. O resultado foi que ele se transformou numa espécie de parque aquático sinistro. Talvez a ideia de nadar até o trabalho não seja tão absurda, afinal de contas. Quer dizer, o transporte público, claramente, não é a melhor opção. Então, que tal ir dirigindo? Bom, como era de se esperar, isso é tão ruim quanto o transporte público, se não pior.
it off like badly here. Oh, I got a wet. Oh my god. Oh, baby. We're floating, boys! Oh no. Como é que o carro ainda tá funcionando com toda essa água? Só pode ser algum tipo de milagre, mas talvez fosse mais fácil remar o carro nesse ponto em vez de tentar dirigir. As enchentes geralmente são o resultado de tempestades intensas. Quando o ar frio e seco encontra o ar quente e molhado, a umidade esfria e forma nuvens, que podem se acumular rapidamente e se transformar em tempestades. Mas as tempestades não são responsáveis apenas por enchentes. Elas também podem gerar tornados. O ar quente sobe em meio ao ar mais frio, criando uma corrente ascendente. Então, se a velocidade ou a direção do vento mudar, isso pode fazer com que essa corrente ascendente comece a girar, cada vez com mais violência. As gotículas de água do ar úmido se juntam em uma nuvem com forma de funil ao redor do turbilhão de ar, e quando essa nuvem toca o solo, nasce um tornado violento. E acredite em mim, se você estiver por perto quando isso acontecer, você vai entender também. Isso é simplesmente assustador. Em apenas alguns segundos, o tornado chega ao solo, a rede elétrica é derrubada e o caos se instala. Ficou chocado? Então espera aí que tem mais. Esse armazém em Ohio foi atingido pela força total de um tornado e sofreu grandes estragos. Felizmente, ninguém se machucou e quem estava lá filmando manteve uma distância razoável daquele monstro rodopiante. Mas no Kansas, as pessoas que estavam filmando esse tornado ficaram perto demais. Does sound like a freight train. Yeah, it sounds strong. Or when it transforms. Eu me sinto em perigo só de olhar. Yeah, the walking cooler. It's passing our car. Ya le digo a la gente. Pero le digo para dónde pueden ir, ¿verdad? Is that what it sounds like? Oh my gosh. Para que no nos caiga una piedra en la cabeza. Agora, não me entenda mal. Por mais destrutivas que essas coisas sejam, elas têm um visual bem legal. Dito isso, eu fico muito feliz em apenas assisti-las na segurança do meu computador. Esse tornado em particular danificou mais de 1000 construções durante sua passagem. Mas os danos que uma tempestade ou um tornado podem causar não se limitam a arrancar o telhado de um imóvel. Madeira! Cara, eu fiquei até com pena de quem teve que arrumar essa bagunça. No entanto, poderia ter sido pior. Imagine ter a tarefa de perseguir esse banheiro portátil que fugiu. Eu espero de verdade que ninguém tenha usado aquele banheiro, mas não se preocupem, porque no fim, o sanitário fugitivo foi resgatado, e ele não deixou nenhum rastro marrom para trás. Ufa! No entanto, os banheiros portáteis não são os únicos objetos inanimados que ganharam vida durante a tempestade. Então tá, né? Cara, isso teria me feito pular de medo. Ok, parei. E agora, em uma luta entre a força dos ventos de um furacão e o andaime de aparência duvidosa, quem você acha que venceria? O andaime até que tá aguentando bem. Putz, falei cedo demais.
Caramba! Isso aconteceu na Dinamarca em 2013 e, felizmente, ninguém ficou ferido, além do andaime, é claro. Foi um nocaute e tanto. Mas se ventos fortes como esse podem causar tanto dano à sua propriedade, imagine o que eles podem fazer com você. Para a infelicidade de todos os sádicos por aí, eu não vou mostrar nenhuma filmagem real. Porque, você sabe, a desmonetização... quer dizer, minha compaixão e ética inabaláveis não permitem. No entanto, eu vou mostrar as consequências insanas de uma tempestade na Flórida. Ventos violentos de mais de 160 km por hora atingiram Titusville, fazendo com que as palmeiras se chocassem contra essa rede elétrica, causando seríssimos danos. Uau, parece um efeito tirado direto de um filme. Mas os proprietários de um imóvel em outro ponto no estado tiveram uma experiência muito, mas muito pior. Imagina só se abrigar em um lugar fechado e ver o telhado inteiro sendo arrancado. Se isso acontecer, é melhor você torcer para que não haja raios. As nuvens de tempestade precisam de um ambiente muito turbulento para gerar raios. As gotículas de água da base da nuvem são lançadas para o topo da nuvem por correntes de ar ascendentes, onde congelam nas temperaturas glaciais. À medida que esses cristais de gelo voam, eles colidem uns com os outros, retirando elétrons de alguns cristais e adicionando em outros. Isso faz com que alguns tenham uma carga positiva e outros uma carga negativa. Os cristais com cargas positivas sobem e os carregados com carga negativa afundam na base da nuvem com seus elétrons. Mas os opostos se atraem, então eles são forçados a correr um em direção ao outro. E quando se encontram, pronto, a transferência elétrica resultante é visível para nós como um raio. Esse raio aquece o ar ao seu redor, fazendo com que ele se expanda rapidamente e crie o som que chamamos de trovão. Fantástico! Agora, olha só o que os raios podem fazer com árvores. Caramba! Os raios procuram um caminho de menor resistência até o solo, e, em geral, as árvores e os edifícios conduzem eletricidade melhor do que o ar. É por isso que os raios tendem a cair em objetos altos. Dá só uma olhada nessa turbina eólica depois de ser atingida. Olha só toda essa fumaça. O raio estava tão quente que uma das pás da turbina foi derretida. Mas os raios nem sempre atingem coisas altas. Eles podem ser muito imprevisíveis. Uau! Esse motorista e sua família tiveram muita sorte por esse raio ter atingido o bueiro e não o carro. Olha só a destruição que o raio causou ao inflamar os gases que se acumularam no espaço fechado do esgoto. O efeito visual até foi legal, mas eu duvido que o cheiro tenha sido agradável. Agora, um morador de Sebring, na Flórida, teve uma experiência igualmente chocante. Meu Deus! Se um raio criasse um buraco enorme no quintal do meu vizinho, eu só ia molhar minhas calças e correr para o mais longe possível. E falando em buracos enormes, que tal um outro abismo que promete causar muito pânico? Horripilante, né? Chuvas fortes ou inundações podem erodir a camada superior de rocha na superfície da Terra, e então passar por baixo dela e criar rachaduras na Terra. Isso desestabiliza o solo, o que pode fazer com que ele desmorone, formando um sumidouro, inclusive em estradas. Nossa! Ainda bem que não tinha nenhum carro passando por ali. Mas vamos mudar de assunto um pouco, agora para algo mais dramático.
Santa mãe de... Esse edifício na Cidade do México desabou quase que na hora, depois que um forte terremoto atingiu seus alicerces e os destruiu. Durante outro terremoto, a câmera de segurança de uma casa registrou o que aconteceu a uma vítima inesperada. Não, o armário não. Bom, quando ocorre um terremoto, é preciso apenas aceitar que não se pode salvar tudo. E alguém deveria ter dito isso a esse rapaz. Eu realmente não me preocuparia com isso se fosse ele. Bem, isso já era previsto. Cara, todas essas bebidas estão me deixando com sede. Mas não tanto quanto estaria se eu estivesse no Havaí, em maio de 2018, quando isso foi filmado. Sim, isso é lava, indo direto em direção àquele carro. Deve ter sido uma surpresa bem desagradável para o dono. O vídeo é um time-lapse, mas a lava percorreu cerca de 90 metros, em apenas 10 minutos. Esse tipo de cena também não é raro no Havaí, porque na ilha há 15 vulcões e 6 deles estão ativos. Infelizmente, o carro não foi a única perda. Aquela incrível caixa de correio de R2-D2 também pagou o preço. Bom, ao menos isso significa que o R2-D2 não vai ter que aparecer em mais nenhuma trilogia terrível da Disney. Eu não sei quanto a você, mas eu sinto que preciso me refrescar depois dessa. Um bom banho gelado seria perfeito. Não se preocupe, ela saiu ilesa. Mas se algum dia você visitar o Devil's Tears em Bali, onde isso foi filmado, fique atento. Não tire suas fotos pro Instagram tão perto da borda. Cara, toda essa agitação me deixou até zonzo. Eu ainda preciso me acalmar. Preciso de água. Oh my gosh. Ok, agora acho que foi água demais. Uma forte enchente em Montana fez com que essa casa zarpasse pelo rio. Felizmente, os ocupantes foram retirados com antecedência, portanto ninguém se machucou. Mas devo dizer que a beira de um rio não parece ser o melhor lugar para construir uma casa, porque parece que um vento forte já poderia tê-la jogado para fora da margem. E por falar em ventos fortes, os ventos brutais de um furacão destruíram essa rede elétrica na Flórida em 2022, e o resultado é realmente fascinante. A rede elétrica avariada estava soltando faíscas e fazendo a água da chuva ao redor dela evaporar. O visual é muito louco, mas eu certamente não ficaria por perto para filmar isso. Na verdade, eu não posso nem ficar aqui mais. Isso porque chegamos ao fim do vídeo de hoje, pessoal. Mas antes de ir embora, diz aí nos comentários se alguma vez você já teve que enfrentar a fúria da Mãe Natureza. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.